Ontem fui ao cinema assistir a Odisseia de Christopher Nolan, diretor consagrado de filmes como Oppenheimer, Batman, Cavaleiro das Trevas, entre outros. Nolan, evidentemente, coloca sua visão, sua interpretação em cima dessa obra milenar que é a Odisseia, conhecida como a Bíblia grega, repleta de simbologia, uma das bases da mitologia grega e até romana, porque muitos autores se inspiraram nesse livro. Não se sabe se Homero de fato existiu ou não, mas a obra é uma das mais ricas da humanidade e ela trata sobretudo da temática da jornada do herói. Antes disso eu me propus a fazer esse vídeo mesmo estando ruim da voz e da garganta, uma gripe, possivelmente uma amidalite, inflamação na garganta, enfim. Então se eu tossir ou parar no meio do vídeo eu vou continuar normalmente, porque senão tem que ficar paralisando e eu normalmente nunca faço isso. Então vocês me perdoem. Estou fazendo ele naturalmente como humano que sou. O que me chama a atenção é a própria temática, então, do filme Odisseia, que narra a volta de Odisseu à sua Ítaca, a ilha de Ítaca, o seu reino. Odisseu é aquele que saiu em busca, aquele que saiu para a realização, para a individuação, já falando nos termos junguianos. Ao longo da semana, os nossos vídeos trataram de resiliência, de habitar os lugares sombrios da vida, da ansiedade que antecipa o tempo, da semente que o lavrador coloca na terra e não volta já depois de 5 minutos ver se ela brotou, e sim, ele permite a germinação natural. E eu penso que acaba ficando muito harmônico falar da Odisseia hoje domingo, que na verdade já é o início de semana, mas finalizando os vídeos da semana. Eu acho que conversa muito a temática da Odisseia, do filme, propriamente da obra, com o que falamos ao longo da nossa semana. A jornada do herói, propriamente dita, ela não é a busca por uma premiação, a busca por um reino novo. A jornada do herói, mitologicamente falando, ela significa a busca pelo seu reino interior. Seria o encontro com o próprio luminoso, com o próprio self, com o próprio si mesmo, ou então o reencontro depois de haver o indivíduo se perdido. E esse se perdido não significa se perdido moralmente, dentro do campo do vício. Não é esse perder-se que se refere à jornada do herói. Nesses termos. Perder-se significa justamente perder-se de si mesmo, da sua essência, da sua vocação, do seu ponto geográfico que lhe faz sentido viver. São esses elementos que conversam ao longo de toda a Odisseia. E Nolan, logicamente, dentro de quase 3 horas, tenta colocar os elementos, digamos, mais importantes dessa obra no seu filme. Isso é impossível, lógico. Nunca um filme é capaz de colocar os elementos do livro original. Mas para quem assistiu, ou para quem vai assistir, ou para quem está pensando em ler a Odisseia, eu gostaria de deixar uma mensagem. Percebam que Odisseu habitou cada lugar de corpo e alma. Ele lutou contra o gigante, o monstro Ciclope. Ele sentou-se no momento com a Circe feiticeira e aprendeu com ela sobre os instintos. Eu achei aquela cena, embora um pouco distorcida do livro, mas fenomenal em termos de instintos. Ele resistiu ao canto das sereias, ele encarou de perto o mar revolto, e depois de tudo, dele comer a flor de lótus, que é uma flor que anestesia, que deixa um pouco nublado em termos de tomada de consciência, dialogando então com Calypso, que simboliza aquela ilha distante, a ilha da sedução também, ele se dá conta, ele abandona a flor de lótus e se dá conta do que lhe espera, das promessas que tivera feito. E a partir desse momento ele começa então a empreender a sua volta. Mas ele encara tudo muito de forma corpo e alma. Ele habita tudo isso, ele não rejeita. E isso é a jornada do herói. É aprender cada lição, cada caminho, é habitar cada pôr de sol, cada amanhecer, cada chuva, cada terremoto, tudo simbolicamente falando, porque senão não é jornada. Senão é tentativa de fuga, anestesia.
E quando Odisseu então volta, ele não é o mesmo. Ele vem imbuído de muita humildade, de muita pureza. Ele sabe o que ele quer e não tem pressa de se revelar. E a partir desse momento nós entendemos que a jornada do herói não é sobre a premiação de um novo reino. Aprendemos que casa não significa só lugar. Voltar para casa dentro do âmbito simbólico, mitológico, significa voltar transformado. Voltar tendo reproduzido a mutação, que é a nova consciência. E a partir desse momento, não interessa mais aonde moramos geograficamente. Estaremos habitando os lugares porque estaremos conectados ao nosso si mesmo. E é isso a jornada do herói. Claro que tem muito mais coisas, mas uma das facetas é essa potência de resistir e não abandonar o caminho elegido, como disse Nietzsche, demore o tempo que for, para resolver a que veio, depois que resolver e saber a que veio ao mundo, não dê um passo atrás, não retroceda porque o mundo tentará te dissuadir. É o que acontecia com Odisseu, o canto da sereia, o mar revolto, as emboscadas, as tentações. E a vida é isso. Os medos, as desconfianças, as inseguranças, tudo isso faz com que muitas vezes nós retrocedamos, acabamos abandonando o caminho por alguns elementos assustadores, por alguns dragões, por alguns ciclopes, monstros como apareceu na Odisseia, que podem estar ali embasados na ansiedade, no medo, no trauma, na descrença de si mesmo, nas distrações. Então empreender a jornada do herói, da heroína, significa também estar sempre relembrando para onde estamos indo ou para onde estamos retornando, no bom sentido. Não é retornar nos padrões comportamentais e mentais nefastos, tóxicos, mas é sobre para onde estamos indo ou para onde estamos retornando, no sentido de uma consciência clara sobre aquilo que queremos, sobre aquilo que de fato nos diz respeito. E é preciso muita coragem, porque esta jornada do herói, mais uma vez, não tem plateia. Odisseu, ao longo do seu caminho, foi muito pouco aplaudido nos momentos cruciais. Depois, sim. Mas teve muita solidão, teve muita angústia, teve muito medo. Mas ele não estagnou, exceto os 7 ou 10 anos em Calipso, que é onde que ele ficou, de alguma forma, anestesiado, comendo a flor de lótus, e depois logo se deu conta, então. E a própria Calipso daí exerce um papel de ajudá-lo a retornar. Mas eu queria dizer que vale muito a pena essa obra, Odisseia. Se nós reservássemos um tempo para os clássicos, sentiríamos a nossa vida se transformar. Porque os antigos de fato sabiam da alma humana e deixaram muito bem catalogado os movimentos necessários para a nossa transformação. Pense nisso em tudo que falamos ao longo da semana. Ansiedade, medo, os pantanais da alma, habitar o que é preciso, libertar-se, acreditar em si mesmo. E reflita sobre a sua jornada, a jornada do seu si mesmo. Ela precisa fazer sentido para você e para mais ninguém. Odisseu não era compreendido pela maioria das pessoas, mas ele sabia o porquê caminhava. E é isso que vai fazer a diferença. Firme-se naquilo que faz sentido para você. E com educação, realmente, se faça de ouvidos moucos, ou seja, não deixe entrar pelas frestas aquilo que não lhe diz respeito. Isso não significa prestar atenção à fala de um bom e verdadeiro amigo, mas significa ter a coragem de decidir por você. Porque propriamente a jornada do herói é sobre você, sobre a responsabilidade radical perante a tua jornada, a tua existência, a tua vida. E mais ninguém. Não é sobre os outros. Não é sobre o tapete que puxaram, a mentira que te contaram, a inveja que te lançaram. É sobre a decisão de você caminhar honrando aquilo que você elegeu como a tua verdade, como aquilo que te faz de fato sentido. Uma ótima semana para todos.
Desculpe a voz um pouco complicada e alguma ou outra tosse ao longo da fala, acontece. Até ao longo da semana.